amigo aí comigo? Olá, meus amigos. Agora entrando no nosso último bloco na parte de ação penal, matéria tranquila, matéria fácil, me deixa deprimido. A ação penal privada, você já sabe que por uma questão de política criminal, alguns crimes praticamente é você que vai dar aquele início da persecução penal. Ninguém está nem aí para você. Se você sofreu uma injúria, se você sofreu uma difamação, se você sofreu uma calúnia, ninguém está nem aí. É você que vai provocar essa ação penal privada, iniciada por queixa-crime. Lembrando que a denúncia ela é inerente à ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada. Entretanto, quando eu penso na ação penal privada, nós temos espécies de ação penal privada. E basicamente, nós temos três muito importantes para a nossa prova, e temos a ação penal privada. Ela pode ser, por exemplo, personalíssima, ela pode ser exclusiva, alguns chamam de exclusivamente privada ou propriamente dita. Então nós temos a personalíssima, nós temos a exclusiva, que outros podem chamar de ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita. E já adianto que aqui tem mais probabilidade de cair no seu concurso é a terceira, que é a ação penal privada subsidiária da pública. E alguns chamam de supletiva. Particularmente, nunca vi numa prova caindo esse termo supletiva, mas a doutrina coloca ali como válido. Vamos lá. Quando eu penso na língua portuguesa, eu penso na palavra personalíssima, já dá uma ideia de, não, só eu tenho. A minha blusa é personalíssima, só eu tenho aquela blusa. A minha blusa ela é exclusiva, ou seja, um grupo de pessoas possuem aquela blusa, não é para todo mundo, me sinto exclusivo. Você pode não conseguir pensar dessa maneira, tudo bem. Quando eu penso na ação penal privada personalíssima, não tem outra forma de eles colocarem na prova a não sendo a seguinte situação: a ação penal personalíssima, nós só temos praticamente um crime que tem essa espécie, que é o crime do artigo 236, em que não cabe sucessão processual. Não cabe sucessão processual. O que é sucessão processual? O sujeito faleceu, quem pode suceder? É o seu cônjuge. Logo no segundo momento, o ascendente, depois o descendente e depois os irmãos. Segue exatamente essa sequência. E quando eu penso na ação penal privada personalíssima, não tem sucessão processual, não tem sucessão processual, não tem sucessão processual. Não esqueçam disso, é isso que eles pedem na prova. E o crime do artigo 236, particularmente, eu nunca vi alguém praticando esse crime. É um crime relacionado à família, em que o sujeito casa, mas há um erro essencial, que não seja bigamia, evidentemente. Imagine que você queira casar com a pessoa, marca o casamento e casa com a pessoa. E você sabe algo da sua vida que, se você soubesse antes, não casaria. Seria algo assim muito absurdo você casar com essa pessoa. Um determinado jogador muito famoso, no início dos anos 2000, ele saiu para uma boate e acabou se equivocando. Ele foi paquerar uma pessoa que ele achava que era uma mulher e não era exatamente uma mulher, era muito parecido, mas ele não era. E ali, ele namorando, percebeu que realmente não era o que ele imaginava ser. É claro que não é esse crime. Agora você imagina uma pessoa que casa com outra achando que é uma coisa e é outra coisa. Fala, não me diga! São situações ali bem constrangedoras, mas que podem ensejar esse crime do artigo 236. Morreu o sujeito? Morre com ele o problema. Nós tínhamos até o crime de adultério, que não existe mais, já foi revogado no início de 2000, salvo engano, no início de 2000, e que também não cabia sucessão processual. Mas acabou, porque 99,99% dos crimes do nosso sistema, a ação penal é exclusiva ou exclusivamente privada, que ao contrário da personalíssima é aquela que cabe sucessão processual.
Tá? Então não esqueçam, a ação penal privada exclusiva ou exclusivamente privada ou propriamente dita é aquela que cabe sucessão processual. Agora, nós temos uma que ela desaba em concurso público, seja concurso daquele mais simples até um concurso daqueles muito top. Você tem ali a abordagem da ação penal privada subsidiária da pública. Caiu na prova a ação penal privada subsidiária da pública. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu vou pensar: de início, entre nós, ela é pública. Você tem o promotor que tem, por exemplo, numa situação normal, 5 dias para denunciar o réu, o denunciado preso. O sujeito está preso. Se ele está preso, como regra geral, tem 5 dias para denunciar. E o promotor simplesmente, ele é inerte. Palavras mágicas para a prova: inércia, desídia, negligência. O promotor, ele foi desidioso, ele foi negligente, ele foi inerte. 5º dia não denunciou. A partir do 6º dia, começa-se um prazo que pode durar até 6 meses, um prazo decadencial. Começa-se ali o prazo para que o particular, para que a ação não venha a perecer por meio de um advogado, evidentemente, não pode ser o particular. Quando falo particular aqui é porque ele precisa ser representado se não for um advogado. Mas depois da inércia do MP, o particular, por meio de uma queixa-crime, lembrando que particular não denuncia, por meio de uma queixa-crime, continua a ação. E assim que ele inicia essa ação, nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública. E interessante, temos que observar também que o Ministério Público ele vai figurar como um interveniente adesivo obrigatório, sob pena de nulidade absoluta. A tendência é o MP tentar recuperar essa ação, mas sinceramente, entre nós, o MP é inerte. O particular continua com a ação. O particular vai ser desidioso, negligente, igual o Ministério Público foi inicialmente? Não vai mesmo. A ação vai continuar. É claro que ele vai fazer uma denúncia, estou falando agora do Ministério Público, uma denúncia substitutiva. Ele vai fazer uma denúncia substitutiva. E lá na frente o juiz praticamente vai juntar as duas ações ali, ou pegar apenas a ação do Ministério Público e proferir uma decisão. Agora, fica muito chato realmente para o Ministério Público ser não só inerte, mas após a sua inércia, abrir espaço para que o particular continue aquela ação. Então, caiu na nossa provinha a ação penal privada subsidiária da pública, é aquela em que o Ministério Público tem um prazo para denunciar, só que ele foi negligente, foi desidioso e o particular praticamente pegou a ação para si. É claro que a ação não pertence ao particular, mas ele, para que não perecesse a ação, deu continuidade e a persecução penal está continuando. Outro assunto interessante dentro desse contexto é uma ação penal praticada naqueles crimes contra a honra do servidor público, contra a honra do servidor. A súmula número 717, tá? A súmula 714 do STF, súmula 714 do STF, súmula vinculante, diz o seguinte: havendo honra, ofensa à honra de servidor público, mas não a todo momento para o servidor público, no exercício das suas funções, o STF consolidou o entendimento de que a legitimidade seria concorrente. Como assim concorrente? Seria uma ação penal pública condicionada, tá? Claro que a representação do servidor, ou poderia também ser uma ação privada, não teria nenhum problema. Então nós temos uma súmula vinculante, 714 do STF, não custa vocês darem uma olhada, que em situações de crime contra a honra do servidor, já vimos também o crime contra a honra, contra a injúria do presidente, nós temos outro tratamento, que é requisição,
mas nós temos também esse tratamento diferenciado contra a honra do funcionário público, também muito importante. Então, bem tranquilo, essa parte de espécies de ações no âmbito da ação penal privada. Não esqueça, e eu aguardo vocês no próximo bloco e até mais. Sai daí não!